Hoje vamos falar sobre neoateísmo. O que é neoateísmo? Qual a diferença entre um neoateu e um ateu normal? Muita gente pergunta, poxa, o que é neoateísmo? Que diabo é isso? Bom, gente, a palavra neo é um prefixo, vem do grego e significa novo. Portanto, quando a gente fala em neoateísmo, a gente está falando de um novo movimento ateísta, de um novo tipo de ateísmo. Muitos ateus não gostam do uso da palavra neoateu, porque eles acham que essa palavra é usada de forma pejorativa, para insultá-los. Mas na verdade essa palavra é necessária, porque existe sim um novo movimento ateísta que é completamente diferente daquele ateísmo normal que a gente conhecia. E portanto é necessário sim que exista essa palavra para separar o ateu normal do ateu militante, do neoateu. E alguns dicionários online já começaram a definir essa palavra, como você pode ver aí. Na minha humilde opinião, eu acho que os ateus não deveriam se irritar com essa palavra neoateu. Muito pelo contrário, eles deveriam incentivar o uso dessa palavra, porque é justamente essa palavra que separa você, ateu de verdade, dessa molecada aí que fica xingando os outros pela internet, queimando o filme de vocês, ateus. Sabe? Porque hoje em dia, gente, a visão que a gente tem do ateísmo mudou completamente. Eu, que sou uma pessoa um pouco mais velha, tenho 41 anos, né? Eu lembro que na minha juventude, quando a gente ouvia falar de ateu, a gente logo imaginava uma pessoa culta, uma pessoa que estudava muito e que por isso não acreditava ali em religiões, né? Acreditava só na ciência. Essa era a imagem que a gente tinha de um ateu, quando alguém falava pra gente de ateu. Hoje em dia, quando alguém fala de ateu pra gente, nos vem à cabeça a imagem de um jovenzinho totalmente descontrolado, xingando todo mundo pela internet e tomando ali o todinho dele, né? Então, essa molecada queimou o filme de vocês. Então é bom que exista realmente uma palavra para separar você deles. Bom, mas se o ateísmo militante é um movimento novo, quais são as diferenças entre neoateus e ateus? Na verdade são muitas. O ateu normal, ele vai perder o interesse pela religião. Sabe por quê? Porque quando você não acredita em algo, se você não acredita em Deus, é normal, é lógico que você vá perdendo interesse pelo assunto. Você vai viver a sua vida, vai fazer outras coisas, vai se divertir, vai viver. E não vai ficar querendo gastar o seu dia todo debatendo sobre Deus. Já o ateu militante é completamente o oposto disso. Ele fica o dia inteiro na internet, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, falando sobre Deus, discutindo sobre Deus, falando sobre a Bíblia, citando versículos bíblicos, xingando religiosos. Então existe essa diferença. Por um lado, né, o ateu normal, que é aquele que perde o interesse pelo assunto, e não fala tanto, ele fala sim sobre religião, mas quando perguntam a ele alguma coisa. E do outro lado, aquele fanático, aquele cara obcecado pelo assunto, que não faz outra coisa senão ficar falando o dia inteiro sobre Deus. Você pode entrar nesses sites de debate entre cristãos e ateus e você vai ver sempre as mesmas pessoas, todos os dias, todas as horas. Parece que a pessoa não faz outra coisa na vida, parece que nem trabalha, fica só discutindo sobre Deus na internet. Notou a diferença? Outra diferença também é que o ateu normal geralmente convive bem com os religiosos. Não é porque o cara não acredita em Deus que ele vai se tornar um inimigo dos religiosos, um caçador de crente. Claro que isso é besteira. Já o ateu militante, ele tem o religioso como inimigo dele. Ele expressa ódio contra os religiosos. No final desse vídeo, eu vou mostrar vários comentários que esses ateus militantes fazem na internet. E você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Eles expressam ódio contra os religiosos. Eles não gostam dos religiosos. Eles odeiam os religiosos. Outra diferença básica entre ateus e neoateus é a questão do proselitismo. O ateu normal, ele não se preocupa se você tem uma religião ou não. Ele não fica ali tentando te convencer de que você está errado. Já o neoateu, ele não suporta o fato de você ter uma religião. Ele não consegue guardar os conceitos dele para si mesmo. Então ele vai precisar fazer proselitismo ateísta, ele vai tentar pregar o ateísmo para você e mostrar que você está errado por ter uma fé em Deus. Só a nível de comparação, eu já trabalhei com um ateu e com um neoateu.
O neo-ateu que trabalhou comigo, todo mundo sabia que o cara era ateu, porque o cara ficava discutindo com todo mundo sobre religião, debatendo com todo mundo. Além disso, ele ainda ficava escrevendo na porta do banheiro da empresa que Deus não existe, que Deus é assassino, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Ou seja, o cara ele não conseguia ficar sem falar em Deus até mesmo no trabalho dele. Agora, eu trabalhei com um ateu de verdade por 4 anos, sem saber que o cara era ateu, simplesmente porque o cara não se interessava por assuntos religiosos. Eu só descobri que o cara era ateu o dia que eu perguntei isso para ele. Falei, poxa, você acredita em Deus? Nunca te vi falar sobre Deus. Ele falou, não, eu sou ateu. Notou a diferença? Uma outra característica do neo-ateísmo é o anticristianismo. É uma coisa que para mim nunca fez sentido, porque se o ateísmo é a descrença em qualquer Deus, em qualquer divindade, por que essa predileção pelo Deus bíblico? Por que a gente quase não vê ateu falando em outras religiões? Porque sempre a gente vê ateu atacando o cristianismo, religiões cristãs, cristãos. Sempre quando eu pergunto isso a eles apresentam várias desculpas. Uma delas é dizer que somente o cristianismo tem uma bancada evangélica se metendo em assuntos políticos num país laico. E por isso eles fazem essa militância toda contra o cristianismo e blá blá blá, né? Só que a bancada evangélica ela não impõe nada. Tudo que aqueles deputados propõem passa por votação. Então não tem como impor nada aos outros, tá? Eles também falam assim que atacam o cristianismo, principalmente, porque o cristianismo é maioria aqui no Brasil. É a religião que mais tem influência aqui. Só que esses dias eu li essa notícia aqui, veja só que interessante. Um site ateísta teria sido bloqueado a mando da justiça lá na República Russa do Cáucaso, que é de maioria muçulmana. E por que esse site foi bloqueado? Adivinha só, porque estava fazendo ataques à minoria cristã dali. Ou seja, não interessa se o país tem maioria cristã ou não. Esses ateus militantes, eles vão sempre concentrar os ataques deles contra o cristianismo. Mesmo que eles não gostem muito de admitir, o movimento neo-ateísta é um movimento anticristão em essência. Eles podem até fazer alguns ataquezinhos esporádicos a outras religiões de vez em quando, só para disfarçar, mas sempre voltam no foco deles, que é o cristianismo. Isso é fato. O ateísmo militante também é um movimento muito vitimista. Os ateus militantes adoram pagar de vítimas na internet, dizendo que os religiosos são opressores, que os religiosos são intolerantes, que os religiosos não respeitam ateus. Só que o interessante é que as pessoas que estão à frente desse movimento são justamente aquelas que mais incentivam o desrespeito contra os cristãos. Veja só. When I meet somebody who claims to be religious, my first impulse is don't believe you. I don't believe you until you tell me. Do you really believe? For example, if they say they're Catholic, do you really believe that when a priest blesses a wafer, it turns into the body of Christ? Are you seriously telling me you believe that? Are you seriously saying that wine turns into blood? Mock them, ridicule them. In public. Viu só como a coisa funciona? O ateu mais conhecido no mundo incentivando suas ovelhinhas a sair escarnecendo, debochando da cara dos religiosos. E pior, em público. E é bom o ateu ficar com o pé atrás aí com esses conselhos, porque escarnecer de alguém por motivo religioso, aqui em nosso país, é crime, viu? Previsto no Código Penal. Então tenha cuidado aí na hora de seguir aí os conselhos do seu pastor Richard Dawkins. Outra coisa que os ateus militantes adoram fazer é criticar o comércio da fé, ou seja, líderes religiosos que ganham dinheiro vendendo objetos religiosos, cobrando dízimos, fazendo igrejas, né, para ganhar dinheiro. Tudo isso eles condenam, eles criticam mesmo. E nesse ponto eu até concordo um pouco com eles, porque eu acho que tem certas coisas no meio religioso que realmente não deveriam acontecer. Mas tem um detalhe aí. Uma coisa é você criticar uma atitude, outra coisa é você criticar e fazer a mesma coisa. Aí você é um hipócrita, né? Se você condena uma coisa e faz a mesma coisa, você é um hipócrita.
E é justamente o que o ateísmo militante vem fazendo. Enquanto o ateu está todo nervoso lá criticando o pastor que está enriquecendo às custas da fé da ovelhinha, ele não percebe que tem um monte de ateu militante se enriquecendo às custas do ateísmo militante, às custas da militância que ele está fazendo. O que tem de lojinha virtual vendendo camisetas para ateus, bonés, relógios, chaveiros, tem até chaveiro do diabo, uma coisa que não faz o menor sentido num site ateu, mas tem. E o pior nem é isso, o pior é que agora os ateus militantes deram para fundar igrejas. Isso mesmo, igrejas. Quem diria que um ateu iria fundar igrejas? E eles estão fazendo isso. Aí o ateu vai falar assim, não, mas isso aí é zoeira, isso aí é brincadeira com os religiosos, essas igrejas não são sérias. Bom, gente, mas elas cobram dízimos. E os dízimos que elas cobram é em dinheiro vivo, viu? Não é dinheiro de joguinho de banco imobiliário, não. É dinheiro de verdade. Então, ó, gente, ó, vamos abrir o olho com esse ateísmo de vocês aí, que já está virando comércio e religião também. Pode parecer uma igreja, mas não se engane. Quase todos aqui são ateus ou agnósticos. Eles são membros do que chamam de comunidade religiosa humanista, a Sociedade para uma Cultura Ética. O encontro semanal acontece nas manhãs de domingo, na região do Central Park. Aqui, alimento minhas necessidades espirituais e sociais. Essa é a minha comunidade. É só aprendizagem. Muito bom estar entre gente inteligente que deseja fazer coisas boas. Isso me seduz. A Sociedade para uma Cultura Ética tem 3.000 membros em Nova York. O grupo possui uma série de atividades, programas e até uma escola. Alguns diplomas são distribuídos no domingo. A cerimônia é tradicionalista, com sermões, e sempre acaba com um líder discutindo um problema ético. Esse é nosso espaço particular, em meio ao enorme grupo de organizações religiosas. Nossa meta visa apenas a discussão ética. O grupo tem até ofertório. As doações têm como objetivo a ajuda humanitária. A congregação está entre os 16% de grupos americanos sem filiação religiosa.